Olá, tudo bem? Estou passando por aqui hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre um tema que eu considero que seja sempre uma curiosidade muito grande daqueles que pensam pela primeira vez em realizar psicoterapia, que nunca realizaram em algum momento da sua vida. E aí eu queria conversar um pouquinho como é que se dá esse processo, né? Primeiro dizer que essa decisão é uma decisão que às vezes a gente fica ali alimentando um bom tempo, às vezes meses, às vezes alguns anos, porque é muito difícil, né, a gente falar daquilo que nos faz sofrer, daquilo que nos desestabiliza. Às vezes nós temos algumas dúvidas, temos alguns medos, né, também, de que talvez, né, alguns sintomas que nós estejamos sentindo possa ter uma relação direta com alguma psicopatologia. Então, às vezes a gente fica ali, né, pensando. Algumas pessoas também dizem pra gente: ah, a psicoterapia demora muito tempo, vai lá no psiquiatra que ele já te dá uma medicação e logo tudo isso se resolve. Então, às vezes a gente também tem dúvida se vai no psicólogo ou se vai no psiquiatra, né? Então, é importante nós conversarmos sobre isso, né? Bom, quando a pessoa me procura para fazer terapia, e hoje a procura tem sido muito via WhatsApp, né? A primeira coisa que eu faço nos atendimentos individuais, na verdade são em todos eles, né? Mas eu quero começar falando pelo atendimento individual, né? Por que isso? Porque eu trabalho individual, trabalho casal também, né? E atendo também criança, que é um atendimento que geralmente é um atendimento de família, acaba sendo um atendimento familiar, né? Uma terapia familiar. Então, quando uma pessoa me procura, a primeira coisa que eu faço, né, no atendimento individual é agendar uma entrevista inicial. Essa entrevista inicial, ela ainda não é o início do processo psicoterapêutico. Ela cumpre alguns objetivos que eu já explico, né, quando eu faço o contato via WhatsApp com essa pessoa que me procura. Então, quais são os objetivos? O objetivo é conhecer a demanda do paciente, saber quais os motivos que estão levando o paciente a buscar terapia nesse momento, saber quais são as dúvidas. Às vezes vem com algumas dúvidas, geralmente as dúvidas surgem muito mais por parte das pessoas que nunca realizaram terapia antes, né? E eu explico também como funciona o processo, ou seja, é um momento, é um primeiro momento para que essa pessoa se perceba e se sinta, né? Sinta como se sente comigo, né? Então, é muito importante esse momento. E eu sempre digo, a entrevista inicial, ela não significa o início do processo. Pode ser que a pessoa faça a entrevista inicial e decida não realizar a terapia. Isso pode acontecer, né? Então, esse é sempre um primeiro momento em que eu dou oportunidade para a pessoa avaliar, após ela tirar as dúvidas, nós nos conhecermos, né? E eu explicar a forma como eu trabalho e ela trazer a demanda, para que ela possa avaliar se ela quer realizar terapia comigo ou não, porque às vezes a pessoa está procurando também outros profissionais, já entrou em contato com outros profissionais. Se a decisão for realizar a terapia, né, nesse mesmo dia é realizado o contrato, né? O que significa o contrato psicoterapêutico? É como vai funcionar a terapia, a frequência, os horários, o dia que ela vai realizar a terapia, se vai ser frequência semanal, se vai ser quinzenal, se precisa faltar, como funciona, os valores, a forma de pagamento, ou seja, né, são definidos ali todos os critérios, né, todas as regras, né, regras no sentido de organização do processo para que, né, a partir daí da próxima semana, ou dependendo, né, às vezes até naquela semana mesmo,
seja dado início ao processo. Então, esse é o fluxo, né, que acontece no individual. Na terapia de casal, né, tem algumas peculiaridades, né? Então, na terapia de casal, geralmente um dos dois procura, na grande maioria das vezes são as mulheres que procuram, né? Então, eu também já explico como funciona, mas quais são as peculiaridades? Eu falo isso e gosto de enfatizar porque alguns profissionais conduzem o processo de uma forma diferente. Eu trabalho com o casal desde o início, então desde a entrevista inicial. Então também é feita a entrevista inicial com o casal, mas eu já coloco, né, ali no contato por WhatsApp que uma das premissas básicas do atendimento de casal é que os dois estejam em comum acordo em realizar a terapia de casal. Então, se os dois estão de comum acordo, então eles vêm para a entrevista inicial e funciona, né, transcorre da mesma forma do individual, né? Só que daí ela tem um tempo de duração maior, que é 1h30, porque a terapia de casal, ela tem um tempo de duração de 1h30. Então, esse tempo também é disponibilizado na entrevista inicial. Então, ali conheço a demanda do casal, tiro dúvidas, explico como funciona o processo, né? A frequência de casal não é possível ser quinzenal. Ela não tem a opção de ser quinzenal. Individual, dependendo da minha avaliação, na entrevista inicial, até é possível. A de casal não é possível, né? E aí também é acordado o contrato com o casal ele tem algumas peculiaridades, né? Então, questão, por exemplo, de agressão, né, por palavras, não é possível agressão física durante a terapia, ou seja, tem vários detalhes da terapia de casal, pode parecer absurdo, né, mas infelizmente se a gente não deixa isso muito claro no primeiro momento, acontece, né, pode acontecer, né, de haver inclusive situações de agressão física durante o atendimento. Então, isso já é tudo conversado nessa entrevista inicial. E daí o casal também não tem nenhuma obrigatoriedade de dar continuidade, né, ao processo se não quiser. E se a decisão for continuar, daí segue da mesma forma que o individual, né? No atendimento de criança, daí existe a fase de psicodiagnóstico. Essa fase de psicodiagnóstico ela vai envolver um número X de encontros, né? E que começa com a entrevista inicial dos pais ou responsável por essa criança. Eu não atendo crianças muito pequenas, né? Eu atendo crianças na faixa dos 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade para frente, né? Então é feita uma entrevista inicial com os pais ou responsável para conhecer a demanda dessa criança, a dinâmica dessa família, o que está acontecendo, ou seja, né, é uma entrevista bem importante, que também, da mesma forma, né, como eu coloquei antes, não implica necessariamente que os pais vão decidir que vão iniciar o processo com o seu filho. Se a resposta for sim, é agendado um novo contato com os pais ou responsável, onde é preenchido, né, um questionário com várias perguntas relacionadas a vários aspectos, né, como o período da gravidez, como é que foi o desenvolvimento dessa criança, como é que é a interação dessa criança, se essa criança já estuda, como é que é o desempenho dela, né, na escola, ou seja, são vários, o que ela faz nas horas de lazer, várias questões relacionadas ao comportamento dela, as emoções. Então, é um outro momento com os pais, para que só depois a criança possa ser atendida. Então, vai depender muito da demanda, né? Às vezes a escola é envolvida, às vezes a criança tem também uma vinculação afetiva muito forte com avós ou com tios, às vezes também são chamados para serem ouvidos, existem sessões conjuntas, então essa é uma etapa que nós chamamos de psicodiagnóstico.
Então, geralmente, né, como eu faço 2 contatos com os pais, ainda tem a entrevista final da evolutiva, então gira em torno de 7 a 10 sessões no total. Muitas vezes, né, como a criança ela adere, né, a grande maioria adere rapidamente, tem respostas mais rápidas ao processo psicoterapêutico. Muitas vezes a demanda da criança ela é, digamos, solucionada durante o processo de psicodiagnóstico, né? Mas em outros momentos também, em outras situações, a criança ela continua, né, em processo psicoterapêutico, né? Então, os valores são os mesmos da terapia individual, a única diferença que tem de valores é para a terapia de casal, né? Então, o processo se inicia com a entrevista inicial. E o início do processo psicoterapêutico propriamente dito, quando a pessoa decide que ela quer fazer a terapia, se inicia com a escuta. Com a escuta, com o acolhimento daquela pessoa, começamos ouvindo a história daquela pessoa, tentando conhecer um pouco mais a própria dinâmica familiar, a história da família, ou seja, são vários detalhes, né, que são bem importantes. Eu queria trazer também aqui no vídeo de hoje essa dúvida, né, em relação a psiquiatra, psicólogo, quem eu procuro primeiro. Eu acho muito importante procurar primeiro um psicólogo. Esse trabalho da psicologia com a psiquiatria, ele é importantíssimo. Eu tenho, inclusive, alguns colegas psiquiatras, mas eu tenho uma que é mais próxima a mim, né, que nós fazemos um trabalho assim juntas que eu considero bem importante, né, porque é uma colega que está sempre aberta a fazer estudos de caso conjunto, eu acho bastante importante. Por que eu acho que é importante ir ao psicólogo primeiro? Porque às vezes também tem muito preconceito em relação à medicação. Então, o profissional psicólogo, ele vai estar também trabalhando com essa pessoa, não só no sentido de estar fazendo uma avaliação psicológica, definindo ali uma hipótese diagnóstica, ou seja, sim, existe uma probabilidade de que você esteja num quadro depressivo. Sim, existe uma possibilidade que você esteja com transtorno bipolar. Existe uma possibilidade que você esteja com um transtorno de ansiedade. E assim, né, em relação a todos os transtornos. Então, o profissional psicólogo avalia a possibilidade, a necessidade de estar encaminhando para um profissional. Eu sempre dou o nome de 2, 3 profissionais que são da minha rede de contato, que eu considero que tem uma visão da saúde mental que é parecida com a minha, que não é uma visão que nós chamamos de nosológica, não somente no preenchimento de critérios, né, que vão definir se aquela pessoa tem isso ou se ela tem aquilo, mas dentro de uma perspectiva mais da clínica ampliada, que tem uma preocupação com o contexto dessa pessoa, com os gatilhos que levaram ao processo de adoecimento, que tem um cuidado em relação ao tipo de medicação, à dosagem daquela medicação e que se preocupam em ter um diálogo constante com o profissional psicólogo que também está atendendo essa pessoa e que também, quando recebem, né, um paciente que vai primeiro para a psiquiatria, tem o cuidado de colocar a importância do trabalho psicoterapêutico, porque o psicólogo vai trabalhar em nível comportamental. Então, nós vamos trabalhar, trabalho, com o foco na compreensão do fenômeno, através da história que o paciente traz e muito mais da narrativa que ele traz dessa história, como eu já falei no vídeo anterior, né?
procurando identificar, né, como essa pessoa foi se constituindo, a sua subjetividade, os seus medos, as suas inseguranças, como é que foi a sua infância, como aprendeu a ser na infância, qual a influência, né, da sua família de origem, principalmente dos seus pais, as figuras parentais ou substitutos que influenciaram, né, na forma como esse adulto hoje, né, se relaciona com o mundo, se relaciona consigo, com as pessoas, né, que fazem parte do seu contexto. Ou seja, né, definição de crenças que são limitantes, e também, né, a desmistificação do uso da medicação, porque em muitos momentos é importante sim que haja, né, um trabalho conjunto da psiquiatria e que essa pessoa esteja sendo medicada até para que ela possa aderir melhor ao processo psicoterapêutico. Então, eu espero ter contribuído aí para tirar mais algumas dúvidas de vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço!